Graça e a paz do Senhor Jesus, amém? É uma alegria, um privilégio poder compartilhar algo do Senhor com vocês nessa manhã, né? Antes de a gente começar, queria fazer mais uma oração. Senhor, nós mais uma vez te agradecemos por estarmos aqui nessa manhã. Bendito seja o teu nome, ó Pai. Que pela tua graça, pela tua misericórdia, o Senhor possa comunicar algo ao nosso coração, para a tua glória primeiramente, e para a edificação da tua igreja, Pai. Em nome de Jesus. Amém? Irmãos, hoje eu queria tratar com vocês um assunto que muitas vezes ele é esquecido no meio da nossa igreja, nas nossas casas, e é algo que tem edificado muito a mim e a minha família nesses últimos tempos, principalmente depois da pandemia. Eu queria falar sobre o culto doméstico. Primeiramente, o que seria o culto doméstico? Uma definição. O reverendo Everton Tokachik, ele define culto doméstico da seguinte forma: culto doméstico é um tempo em que a família intencionalmente tira para adorar a Deus. Então é um momento que de forma intencional, você e a sua família tira para adorar e buscar o Senhor, lendo a palavra, orando e cantando. Hoje nós vemos que toda igreja quer crescer, isso é natural, isso é bom, mas pouco se fala do culto no lar, do culto doméstico. Pastor Joe Bick, que esse estudo será baseado em um livreto seu chamado Adoração no Lar, ele diz o seguinte: conforme as coisas são em casa, assim o serão na igreja e na nação. Então, se uma família é forte, consequentemente, uma igreja é forte e também a nação será forte. Então, precisamos de famílias na presença do Senhor, buscando o Senhor com toda intensidade, para que a igreja seja forte também, irmãos, e assim a nação seja abençoada. O culto doméstico é um dos fatores mais decisivos de como vai o lar. Ele é como se fosse um termômetro, mas ele não é o único fator. Ele não substitui os outros deveres dos pais e das mães. Tem que ter coerência, irmãos. Se os pais não dão um exemplo, se não têm uma vida piedosa, de consagração a Deus, de busca do Senhor, as crianças, os nossos filhos, eles não terão interesse pelo culto doméstico. Vocês concordam? Então tem que ver coerência. Não significa que temos que ter uma vida perfeita. Nós não temos. Somos falhos, somos pecadores, mas os nossos filhos, eles têm que ver em nós o desejo pelo Senhor, o desejo de ter uma vida consagrada, corações quebrantados, vidas que buscam a direção do Senhor em todo momento. Os puritanos, no século XVII, os puritanos que foram um povo que buscou a Deus com muita intensidade, numa pequena congregação lá em Massachusetts, eles criaram uma cláusula do termo de compromisso. Eles fizeram um termo de compromisso que incluía um dever. Olha o dever qual era: de reformar as nossas famílias, empenhando-nos no zelo de nos comprometermos a manter nelas o culto a Deus e a andarmos em nossas casas com corações retos no cumprimento fiel de todos os deveres domésticos, educando, instruindo e exortando nossos filhos e familiares a guardarem os caminhos do Senhor. Então eles levavam tão a sério o culto doméstico, irmãos, que eles fizeram um termo de compromisso. Era um dever que eles tinham em casa. Cada chefe de família, cada pai de família assinou esse compromisso, dizendo: temos que manter esse compromisso de fazer culto doméstico no nosso lar. Então, se queremos criar filhos biblicamente, para que eles cresçam na presença do Senhor, tendo uma vida piedosa, nós devemos adquirir esse hábito do culto doméstico. Então, queria analisar com os irmãos 4 aspectos do culto doméstico. Primeiro, as bases teológicas do culto doméstico. Tem base bíblica para fazer o culto doméstico? Existe ou não? Segundo, o dever de realizar o culto doméstico. É um dever ou é opcional? Um dever. Terceiro ponto, pondo em prática o culto doméstico. É a parte prática. Como fazer? E quarto, motivações para o culto doméstico.
Então vamos para o primeiro ponto, irmãos. As bases teológicas do culto doméstico. Bem, elas têm as suas raízes no próprio Deus. O nosso Deus é um Deus trino, Pai, Filho e Espírito Santo. É uma família perfeita, desde a eternidade. Então, o nosso Deus é trino, ele jamais foi um ser solitário, ele jamais precisou de algo. Ele nunca foi individual. Eu queria ler com os irmãos Efésios 3, de 14 a 15. Vamos abrir Efésios 3, 14 a 15. Eu vou pedir para o Denner ler para a gente, por favor. Amém. O Senhor é o fundamento da família. Não existe outra base, não existe outro fundamento. O pastor Diobique, ele diz: o Deus majestoso e trino não se espelhou em nossas famílias. Ao contrário, ele modelou o conceito terreno de família com base em si mesmo. Então a família, ela é espelhada em Deus. Ele que é o nosso espelho, né? Ele é a nossa base. Outra coisa, irmãos, precisamos entender que Deus se relaciona com a raça humana por intermédio de alianças, lideranças ou representações. Pergunto para os irmãos: quem a Bíblia mostra como o primeiro representante federal dos seres humanos? Quem foi o primeiro representante da raça humana? Adão. Justamente. E qual foi o pacto feito com Adão? Qual foi a aliança que Deus estabeleceu com Adão? Primeiro pacto, pacto das obras. Né? Vocês lembram da confissão de fé? O pacto das obras. Nesse pacto, Deus prometeu a vida eterna em troca de obediência perfeita. Enquanto a desobediência resultaria em quê? Morte. Na morte. Isso. Então Adão, ele desobedeceu. E isso causou um rompimento nessa comunhão de Deus com o homem, na família da divindade com a família da raça humana, por causa do pecado, por causa dessa quebra na aliança, quebra do pacto. Mas Deus, irmãos, ele não tem os seus planos frustrados. Ele firma, então, uma nova aliança com o homem. Que nova aliança foi essa que Deus firmou? A aliança da graça. A aliança da graça, isso mesmo. E quem é o representante da aliança da graça? Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Redentor. E louvado seja Deus por isso. Né? Queria ler mais um texto com vocês, 1 Coríntios 15, versos 21 e 22. 1 Coríntios 15, versos 21 e 22. O irmão que achar pode ler, por gentileza. Amém. Então, na vida espiritual, irmãos, ou você será representado por Adão, ou pelo segundo Adão, ou último Adão, que é Cristo Jesus. Quem tem representado as nossas vidas? Se é Cristo Jesus, nós devemos ter uma vida na sua presença, que o ama, que o busca. Então, esse princípio de representação ou representatividade na Bíblia, ele está em toda a Escritura. Nós vemos lá desde o início, né, o pai de família, o chefe de família sempre representando a sua casa, se colocando na frente, buscando o Senhor primeiro, né, para que a sua esposa, os seus filhos também pudessem adorar a Deus. E eu queria ver alguns exemplos com vocês. O primeiro exemplo, eu queria citar Jacó. Está lá em Gênesis 35, de 1 a 7. Gênesis 35, de 1 a 7. Quem achar, pode ler, por favor.
Amém. Então Jacó, à semelhança de seu avô Abraão, seu pai Isaque, ele ergueu altares ao Senhor. Altar fala de adoração, fala de culto, fala de sacrifício. Então nós temos levantado um altar de adoração em nossas casas, irmãos. A nossa casa tem sido um lugar onde o nome de Deus tem sido exaltado, porque às vezes é muito fácil aqui no nosso meio, num culto solene, adorar o Senhor. Mas no nosso dia a dia, nas nossas casas, os nossos filhos têm visto isso, nossa esposa, nosso esposo, uma vida de adoração ao Senhor, um altar levantado. Vamos para mais um exemplo, o exemplo de Jó, que é bem conhecido, né? Jó capítulo 1, verso 5. Quem achar pode ler, por favor. Jó capítulo 1, verso 5. Irmãos, algum comentário, alguma pergunta, fiquem à vontade, tá? Então aqui nós vemos Jó oferecendo sacrifícios pelos seus filhos. Aqui vemos o papel de um pai de família preocupado com a vida espiritual dos seus. E ele fazia o quê? Ele intercedia pelos seus filhos, para que Deus tivesse misericórdia. Se eles tivessem pecado, que Deus os perdoasse, os purificasse. Então temos esse papel, irmãos, de interceder pelos nossos filhos. Não basta apenas dar uma boa escola, uma boa educação, alimentação. Nós temos que colocar os nossos filhos diante do Senhor em oração. O mundo anda muito cruel, principalmente atacando adolescentes e crianças. É tanta maldade que nós vemos, então temos que nos colocar na brecha e orar pelos nossos filhos. Clamar para que Deus os guarde, os abençoe, os proteja, né? Guarde a mente, o coração, os olhos. Agora nós vemos esses exemplos no Velho Testamento, eu queria ver também no Novo Testamento. 2 Timóteo 1,5. 2 Timóteo 1,5. Quem achar pode ler, por favor. É 2 Timóteo 1,5, irmão? Outro irmão leia 2 Timóteo 3,15, por favor. Só um pouquinho para frente. 2 Timóteo 3,15. Isso mesmo, amém. Então nós vemos a vida de Timóteo, que foi influenciado não pelo seu pai, mas pela sua mãe e pela sua avó. Aqui eu queria fazer uma observação, porque talvez na sua casa não tenha um pai, talvez não tenha mais uma figura masculina, mas a mulher como mãe e como avó pode influenciar tanto seus filhos como os seus netos. Então nós vemos isso na vida de Timóteo. Isso é algo belo, porque você pode estar perguntando, mas não tem um homem na minha casa. Mas tem você e tem a palavra de Deus. Então você também tem o dever de instruir os seus filhos no caminho do Senhor. Amém? Sim, pastor Hugo. Espera o microfone aí para... É bom observar também ali que a avó e a mãe, ela tinham um conflito também até cultural, porque o pai de Timóteo era grego. Sim. Então isso se vê muito em muitas famílias quando o pai é totalmente descrente ou tem algum tipo de crenças que entra em conflito com a educação ou com a fé da mãe, não, que está aí acompanhando, não? Então é muito importante observar isso, não? E continuar a ser perseverante os pais, a mãe ou a avó
em educar os filhos, netos, com a fé, não? Amém. É isso mesmo, bem colocado, viu, pastor Hugo? Realmente, às vezes, tem a figura paterna no lar, mas esse homem não teme o Senhor, não é um cristão. A mãe não deve desanimar, né, por conta disso, né? Deve continuar orando pelo marido, né, e pelos filhos. Amém. E é interessante que no decorrer da história a gente vê muitas mulheres influenciando os seus filhos. Uma que me marca muito é a vida de Susana Wesley, a mãe do pregador John Wesley. Quantos já ouviram falar? Né? Então, é uma história bem conhecida. Ela foi uma mulher muito temente a Deus, mesmo tendo muitos filhos e com os afazeres domésticos em casa, ela sempre tirava o seu tempo de oração. E ai de uma criança que interrompesse o momento de oração dela. Oi? Mas tem que ser firme mesmo, porque as coisas do Senhor, elas são muito sérias, né, irmã? Então, as crianças, desde pequena, têm que entender isso. Então, ela tirava o seu tempo de oração, ela colocava as crianças para ler a Bíblia e para memorizar os salmos. Então, eles tinham essa disciplina em casa. Então, foi a influência de Susana Wesley na vida de John Wesley. Ele fala que ele aprendeu mais teologia com ela do que no seminário. Olha que coisa interessante, né? Aprender mais sobre Deus com a mãe. Isso é um incentivo para vocês, mulheres, e para nós homens também, ensinarmos nossos filhos. Eu queria citar, para terminar esse primeiro ponto, citar a frase de Douglas Kelly. Ele diz o seguinte: a religião familiar, que depende não pouco do chefe da casa, que conduz a família diante de Deus em adoração diária, é uma das mais poderosas estruturas que o Deus fiel à aliança deu para a expansão da redenção ao longo das gerações, de forma que multidões incontáveis sejam trazidas à comunhão com Ele, à adoração do Deus vivo diante da face de Jesus Cristo. Então ele fala que é uma das mais poderosas estruturas, o culto doméstico, de você levar os seus filhos aos pés do Senhor. Então a nossa casa, irmãos, ele é o primeiro campo missionário. Os nossos filhos têm que ouvir a palavra primeiramente na nossa casa, né? É o lugar onde você semeia ali todo dia. É sentado, é andando, não é verdade? Alguma dúvida, algum comentário sobre esse primeiro ponto? Sobre as bases teológicas? Ficou tranquilo? Tem base bíblica? Amém. Então vamos para o segundo ponto. O culto doméstico como um dever. Eu quero ler com vocês Deuteronômio 6, versos 4 a 9. Deuteronômio 6, de 4 a 9. É um texto bem conhecido. Quem achar pode ler, por favor. Amém. Então, destacando aí o verso 6 e 7. Estas palavras que hoje lhe ordeno. Então, é uma ordenança do Senhor, é um mandamento, não é uma opção. Então, essas palavras devem estar no nosso coração e vocês as inculcarás a quem? A seus filhos. Então, é um mandamento, irmãos, é um dever, não é opcional. Então, você vai falar dela quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Ou seja, em todo tempo, não percamos a oportunidade de compartilhar as maravilhas de Deus com os pequeninos, né? Antes do povo de Israel adentrar a terra prometida, o povo ele é exortado mais uma vez a adorar e amar o único Deus, o Senhor. Essa adoração deveria começar nas famílias, sendo quem o representante? O pai.
O pai é o representante do lar e o principal responsável em ensinar os mandamentos do Senhor aos filhos e à esposa. Logo, irmãos, é dever do chefe da casa conduzir o culto doméstico. Vamos ler mais um texto, Josué 24, 14 e 15. Josué 24, 14 e 15. Quem encontrar pode ler, por favor. Isso, até o 15, irmã, por favor. Uhum. Amém. Josué, nessa altura, ele já era um ancião. Ele já estava provavelmente com mais de 100 anos de idade. E, como representante da sua família, ele manteve firme o quê? A posição de servir ao Senhor. Eu queria observar 3 coisas nesse texto. Primeira, Josué não faz da adoração ou culto ao Deus vivo algo opcional. Ele mantém firme a sua palavra. Prestar o culto a Deus não é opcional, é um dever. Não é quando eu quero, quando eu me sinto bem. É um compromisso. Segunda coisa nesse texto. Josué reforça o ato de culto a Deus nas famílias com o seu próprio exemplo. Ele, como já estava muito velho, ele sabia que em breve ele partiria para estar com o Senhor. Mas ele sabia também e confiava que o seu exemplo e a sua influência iria impactar a sua família para que eles continuassem a adorar o Senhor após a sua morte. Isso é muito forte. E os registros históricos mostram que a influência de Josué foi tão ampla que a maior parte da nação seguiu o seu exemplo ao menos por uma geração. Isso está lá em Josué 24, 31. Então isso é um encorajamento para nós, irmãos, sabermos que o culto que estabelecemos em casa pode alcançar não só a nossa geração, mas as futuras gerações também. Não vai alcançar somente o meu filho, pode alcançar meu neto, meu bisneto e assim sucessivamente. Então, que incentivo que é para nós saber que o que estamos plantando aqui hoje, nós vamos colher bem mais lá na frente. Amém? E a última coisa desse texto, servir é adorar. A palavra servir aqui, ela também pode ser traduzida como adorar. Isso é interessante. E não apenas servir ou adorar a Deus em todas as esferas da nossa vida, mas também em atos especiais de culto. Então, adorar com atos especiais de culto. E eu pergunto para os irmãos, quais são os atos especiais de culto que podemos trazer para o culto doméstico? Quais são esses atos que a gente pode realizar no culto doméstico? Alguém sabe dizer? Leitura da palavra, louvores e oração. Amém. Esse tripé. Leitura da palavra, sua instrução, cânticos e oração. Segundo o pastor Jobic, existem 3 atos de adoração. Vamos falar da primeira, que é a instrução diária na palavra de Deus. Cultuar a Deus por meio da leitura da palavra, da sua instrução, os pais interagindo com os filhos, fazendo perguntas, isso, conversa, diálogo, até mesmo para eles se soltarem, Porque às vezes assim, na igreja eles ficam meio acanhados, até a gente fica, ainda mais as crianças, os adolescentes também. Então isso é bom para soltar as crianças, os adolescentes. Vamos ler Deuteronômio 6, versos 6 e 7 novamente, por favor. Quem achar pode ler. Deuteronômio 6,
versos 6 e 7. Amém. Então aqui eu coloquei uma observação, e eu já falei anteriormente. Quando o pai não puder, por algum motivo, viagem, trabalho, doença, as esposas devem cumprir esse propósito de instruir os filhos no caminho do Senhor. Segunda coisa, desses atos especiais de adoração. Orações diárias dirigidas ao trono de Deus. Então a família ela deve se reunir para orar diariamente, irmãos. Não é de vez em quando. Devem sempre orar, né? Sempre que estiverem juntos, ter essa oportunidade, isso é um privilégio. Não é verdade que nós temos tantos motivos para orar? Né? Às vezes a gente fala assim, mas o que eu vou orar? Poxa, a gente tem tanta coisa para agradecer, temos que pedir perdão dos nossos pecados, ou só eu que peco todo dia? Todos nós pecamos, né? Infelizmente. Temos as nossas necessidades, né? Precisamos de orientação do Senhor. Então nós temos muitos motivos para orar, para buscar o Senhor. Conforme Thomas Brooks proferiu, um puritano, ele disse o seguinte: uma família sem oração é como uma casa sem telhado, aberta e exposta a todas as tempestades do céu. Achei interessante essa ilustração. Imagina uma casa sem telhado. Imagina a chuva que deu Berlândia esses dias para trás, uma casa sem telhado. Então uma casa sem oração é assim, ela está sujeita à destruição, à bagunça, né, à tormenta. Então é a oração que guarda a nossa vida, guarda a nossa casa. Então devemos incentivar uns aos outros na oração. E o terceiro ato especial no culto doméstico de adoração é louvar a Deus diariamente com cânticos. Né? E essa parte aqui eu gosto demais. Né? Cantar ao Senhor desde pequeno. Eu não tive a oportunidade, o privilégio de crescer num lar cristão. A minha conversão foi com 16 anos de idade. Eu cresci num lar muito agradável, louvo a Deus por isso. Os irmãos me permitam contar só um pequeno testemunho aqui, né? Meus pais muito amáveis, cuidaram muito bem da gente, mas não me levaram para os caminhos do Senhor, né? Então eu cresci dentro de um bar, porque meu pai tinha um bar. Então foi ali que eu me envolvi com a música primeiramente. Muito novinho, com 9 anos de idade, eu comecei os meus primeiros acordes e aprendendo ali as músicas sertanejas, né, de tudo um pouco. Então não tive essa graça de crescer num lar piedoso que louvava e exaltava o Senhor. Perdão, irmãos. Mas pela graça de Deus, com 15 anos, Deus me chamou. O Senhor me chamou e me resgatou e me salvou. E o meu louvor hoje é para Ele. Cada música, cada canção eu faço para Ele. E é isso. Então eu louvo a Deus por isso. E a música tem esse papel importante, porque ela tem um papel didático de gravar na nossa cabeça as mensagens. Então devemos cantar músicas doutrinariamente puras, irmãos. Cantar os salmos, cantar hinos. Temos hinos tão preciosos no nosso inário, né? E uma frase muito bonita que o pastor Jobic disse, que louvar, na medida em que vai aquecendo o coração, leva à piedade. Então, quando a gente louva a Deus de todo o coração, isso vai desenvolvendo piedade em nós, vai desenvolvendo santidade. Então, irmãos, dirijamos o culto doméstico pela escritura, oração e louvor. Amém. Algum comentário, alguma dúvida? Não? Então vamos seguir para o terceiro ponto. Pondo em prática o culto doméstico. Agora a parte, como fazer o bolo, né? Parte prática. Eu coloquei aqui algumas sugestões, né? Existem várias. Primeiramente, irmãos, nós devemos nos preparar. Né? O pai de família, a mãe de família, deve ter um tempo com Deus. Né? Lá em casa, estou dando o meu exemplo, tá, irmãos? A gente está estudando o Evangelho de Lucas, pequenas porções. Então, o meu devocional, todo dia, eu já leio aquela porção,
faço o meu devocional, procuro entender o texto, faço alguma anotação, né, leio algum comentáriozinho, alguma coisa assim. E essa parte é a minha parte de preparação para o culto doméstico. Eu oro ao Senhor, eu consagro a minha família ao Senhor, eu leio as Escrituras para chegar e ter o que para dar para eles, né? Agora vamos ver como planejar. Seria 3 coisas: o que, né, o que fazer, o onde, né, onde fazer o culto doméstico, e o quando fazer o culto doméstico. Essas 3 coisas. Primeiro, o que iremos fazer? De modo geral, nós já vimos aqui, né, que é ler a palavra, orar e cantar. Agora vamos trabalhar de forma mais detalhada. Na leitura da palavra, tenha um plano. É sempre importante ter um plano na leitura. Eu dei a minha sugestão, que eu estou fazendo em casa. Peguei um evangelho, né, um livro completo, para não ficar pulando, né, e eu leio pequenas porções com eles, explico e procuro aplicar. Você pode também fazer uma série de parábolas, né, como a irmã Natiele ensinou sobre as parábolas, são muito preciosas, né? Você pega uma série de parábolas e cada culto você trabalha uma parábola. O semeador, por aí vai, né? Você pode também pegar uma série de milagres, né? Pode pegar também porções biográficas, né? A vida de Elias, a vida de Moisés, a vida de Paulo, e assim sucessivamente. Esse é um plano que você pode fazer para te orientar. Sim. Lê, você percebe que a riqueza descrita nos livros de Paulo, no livro de Pedro. Então, a gente pode trabalhar o livro. Um dia você lê, se não der para estudar todo o capítulo, até na metade, estuda aquilo lá, ou de preferência todo o capítulo, tira as ideias principais e trabalha aquelas ideias, aplicando, né? Tipo, 2 Pedro, por exemplo, capítulo 1, fala como ser um cristão autêntico e verdadeiro. Então, você pode pegar aquelas 8 palavras, que é a estrutura do capítulo 1, e aplicar. Será que eu tenho essas 8 qualidades na minha vida, na nossa vida? Isso. Cada um é um campo. A Bíblia é um campo vasto, né, irmão? Vasto. Então, pode ser um Velho Testamento, pode ser Josué. Josué também é um livro maravilhoso. Inclusive, nós estamos estudando na igreja. É verdade. Né? Pode pegar porção e ir estudando. Sim. É isso. Amém. É assim que eu sempre faço. Glória a Deus, é isso mesmo. E até a irmã citou de Josué, já vou dar oportunidade, irmã. A gente está estudando aqui, uma opção também é na segunda-feira, você pegar o sermão de domingo e sentar com a sua família e revisar, né? O que o pastor pregou domingo à noite? Vamos sentar. Enoque, o que você entendeu? Magda? Então é uma opção também, tá? Para segunda-feira, irmãos. Irmã Edna? Aqui na biblioteca também tem livros que podem estar usando para isso, né? Amém. Exemplo, um deles é o... Fala um, Isabel, vamos lá. O Deuses Falsos, que a gente está estudando na Escola dos Adolescentes. Adolescentes, né? É o ego transformado? Vocês estavam estudando? Não. Deuses falsos. É porque tem um ego também, ego transformado dele, né? Deuses falsos, é verdade. É uma opção, né? Pegar um livro, né? Trabalhar ele. Tem muitas opções, irmãos. Mas um fato que a gente tem que frisar bem é ter a certeza de que você vai ler a Bíblia toda, né? Pega uma sequência e vai caminhando. Aí você lê um livro, beleza, depois você volta na Bíblia e continua. Não importa, você vai demorar 4, 5 anos para você ler toda a Bíblia com a sua família, mas não pula nada, tem que ler tudo, né? Outra coisa, envolva a família. Cada membro da família que sabe ler tem que ter um exemplar da Bíblia na sua mão, né? Com reverência, com postura, para poder ler. E você tem que ler a Bíblia com expressividade e entonação. Não assim, né? O Senhor é meu pastor, não. Leia com firmeza, para o seu filho sentir firmeza, sua esposa, né? Ou esposas para os filhos, né? Leia com vontade, com entonação, com expressividade,
né? Ensine isso para os filhos. Segunda coisa, na instrução da palavra, né? Sendo mais detalhado. Quando você for instruir na palavra do Senhor, seja claro. Não fale termos difíceis demais, principalmente se tiver criança muito pequena. Seja claro, né? Pergunte para eles: você entendeu o que o papai falou? Você entendeu? Ficou claro? Tem uma dúvida? Né? Seja bem claro também na aplicação dos textos. Estimule eles a fazerem perguntas. Outra coisa importantíssima, que nós como reformados zelamos muito: seja puro na doutrina. Tome cuidado com o que você vai ensinar para os seus filhos. Procure ensinar aquilo que é puro doutrinariamente, né? Vamos ler aí Tito, capítulo 2, verso 7. Quem achar pode ler, por favor. Tito, capítulo 2, verso 7. Então a gente tem que ter zelo com a doutrina e dar exemplo de boas obras, né? No ensino, mostre integridade. Então tem que ser um ensino íntegro, inteiro, né? Não fuja de assuntos muito complicados. Procure falar na linguagem deles, mas explique, né? Porque se você não ensinar, não explicar em casa, o mundo lá fora vai ensinar errado, vai distorcer. Então você tem que inculcar na mente dele o que é o correto. Essa é a nossa responsabilidade. É difícil? É trabalhoso? É. Tem dias que eu pego o texto assim, falo: Senhor, me ajuda. Tem dia que lá em casa eu falo: gente, hoje eu não vou trabalhar essa porção, porque eu preciso estudar mais ela para poder ensinar para vocês. Então não faça de qualquer maneira. Você não entendeu, está com dificuldade, é normal. Procura um pastor para te ensinar, ouça uma pregação, leia um comentário bíblico, mas não ensine de forma errada, de qualquer maneira, né? Pula para outra porção, depois volta naquela, não tem problema, tá? Essa parte aqui também, muito importante. Seja carinhoso, né? Seja amoroso com seu filho, com a sua esposa, né? Com seu marido. Não seja aquele truculento, né? Religioso, fariseu. Olha, é assim, 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 assado. Não, seja amoroso, né? Fale olhando nos olhos das crianças. Se for pequenininho, coloque no seu colo. Ele não sabe ler? Abre a Bíblia com ele, só para ele já ir olhando, se familiarizando. Esse carinho é muito importante, esse afeto com os filhos. Exija atenção. As verdades de Deus estão sendo comunicadas. Então, mesmo os pequeninos são agitados, você tem que exigir a atenção deles, né? Olhe para o papai está ensinando coisas de Deus agora. Agora, na oração, coisas mais detalhadas sobre a oração. Eu apertei uma coisa aqui que não era para apertar. Voltou. Na oração, isso aqui é importante, irmão. Seja breve. Não ore mais que 5 minutos com as crianças. Oração muito estendida começa a ficar tedioso para elas. E elas vão dispersar e não vão prestar atenção. Então seja breve, no máximo 5 minutos seja a sua oração, né? Porque a oração tediosa ela faz mais mal do que bem. Então seja breve, claro. Seja simples, sem ser superficial. Ore por coisas que os seus filhos estão familiarizados. É um parente que está enfermo, algum irmão na igreja está com dificuldade que ele sabe. Olha, vamos orar pelo irmão tal que está com essa dificuldade. Vamos orar pela compra do terreno da igreja. Então, coisas para eles se envolverem na oração, não ficarem assim perdidos, né? Seja natural, mas solene. Fale com clareza e reverência ao Senhor. Que eles vejam em nós a reverência ao orarmos a Deus. Não oremos de qualquer forma, né? No cantar, eu já disse aqui, cante hinos e cânticos doutrinariamente puros. Tem um casal, eu esqueci o nome deles agora, eles cantam as perguntas do breve catecismo. Vocês já viram? Qual é o fim principal do homem? Já ouviram essa? Acho que as crianças cantaram aqui, né? Então é muito didático, muito bacana de cantar com as crianças. Então você pode cantar o catecismo com as crianças pequenas, né? Com os filhos maiores você pode cantar hino, cantar salmos, que é algo que a gente tem esquecido e sabe muito pouco, né? Então cante de todo o coração e com todo sentimento, né? Coloque voz mesmo, faça com que eles cantem com vontade.
Então agora nós vimos o que fazer, agora veremos onde. Que local que nós podemos fazer o culto? É o local onde a família ficar mais à vontade. Pode ser na cozinha, pode ser na sala de jantar, né? Pode ser na área, pode ser sentado ao chão, aonde você ficar mais à vontade com a sua família, desde que não haja muitas distrações. Evite local que tem muita distração, principalmente para os pequenos. Quando fazer? Os puritanos, eles faziam 2 vezes ao dia, mas era um povo assim que buscou a Deus num nível que foi, eu creio que foi um avivamento que aconteceu, né? Eles faziam de manhã e à noite, e todos os dias, inclusive no dia do Senhor. Agora, eu sigo, se me permitem, conforme o reverendo Everton Tokachiki, que é o pastor da 6ª Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte, faz. Eu faço todos os dias, exceto nos dias que tem programação na igreja. Eu participo na quarta-feira do PG, então na quarta-feira eu não faço, porque a minha família já vai ouvir a palavra do Senhor ali. E no domingo também não, porque já está ouvindo aqui também. Eu faço assim. Mas tem pessoas que fazem 3 vezes na semana, 2, 1. O importante é fazer, irmãos. Não pode deixar de fazer, tá bom? Agora, para o 4º e último ponto, para a gente encerrar. As motivações para o culto doméstico. O que nos motiva a fazer o culto doméstico? Alguém sugere alguma coisa? Amém. Estabelecer um altar. É uma forma de dizer assim, eu tenho um compromisso, eu tenho um pai que me ama. Amém. E ele cuida de mim, e essa é uma forma de eu e a minha família retribuir. Amém. Glória a Deus. Tá? Isso mesmo. Amém. Natir? Não, amém. Uhum. Essa ideia de que nós temos um prestador de conta, tipo assim, né? Uma pessoa, um Deus que nos cuida, que Ele está sempre presente. Pelo menos eu fiz isso na minha vida. Amém. E Deus fez a parte dele e eu louvo Ele por isso. Amém. Glória a Deus. E é interessante que os nossos irmãos puritanos, eles acreditavam, eles tinham uma visão da família como sendo uma pequena igreja. Amém. Então, o louvor que nós oferecemos ao Senhor aqui aos domingos é apenas um reflexo disso que acontece no dia a dia nessa pequena família. Então, por isso é tão importante incutir nos filhos e trazer todo esse ambiente de adoração e louvor no nosso dia a dia ali dentro da família, porque acaba que é um reflexo, né? Apenas. Amém. Glória a Deus, é isso mesmo. Uma pequena igreja em casa, né? E vem para o culto solene. Glória a Deus, é isso mesmo. Então, essa é uma das motivações, irmãos, levantar um altar, né? O bem-estar dos nossos queridos filhos, né? Deus, como eu já disse aqui, Ele pode usar o culto doméstico para salvar os nossos filhos. Isso é muito importante, a gente tem que ter isso em mente. Isso tem que motivar o nosso coração, porque eles nascem e precisam ser salvos, né? Não é pela vontade da carne e do sangue, mas é pelo poder do Espírito Santo transformando a vida deles. Então, uma das motivações é você saber que seu filho precisa ser salvo pelo Senhor. A outra motivação, auxilia a criação de filhos. Vai proporcionar para eles um maior conhecimento das Escrituras. Porque quando alguém na rua vier falar qualquer coisa para eles, eles vão estar preparados para argumentar, para falar da sua fé. Outra coisa, brevidade da vida. Devemos conduzir o culto doméstico conscientes do quão breve é a vida em termos de uma eternidade que não tem fim. Né? Muito breve a nossa vida aqui. E é muito breve o tempo que nós passamos com ele em casa, com eles, com os nossos filhos, porque eles vão crescer e vão casar. Então tem que aproveitar esse tempo para plantar a palavra de Deus no coração deles, para ensinar ele a buscar o Senhor, para ele ensinar a sua casa. Outra coisa, outra motivação, amor a Deus e à sua igreja, para a gente poder terminar. Pais piedosos desejam glorificar a Deus e servir a sua igreja. Eles querem dar à igreja filhos e filhas
vigorosos e corajosos. E para finalizar, queria contar um testemunho de um missionário que o pastor já citou ele aqui, o John Paton, ou John Patton, não sei como é que fala. Ele foi um missionário entre os canibais. Ele viveu no século XIX. Eu vou ler aqui uma citação dele. Jamais poderia explicar o quanto as orações de meu pai me impressionaram naquele momento, e nenhum estranho o poderia compreender. Quando ele ficava de joelhos, com todos nós ajoelhados ao seu redor durante o culto doméstico, ele derramava toda a sua alma com lágrimas, orando para que o mundo pagão se convertesse para servir a Jesus, e por todas as necessidades pessoais e familiares. Todos nós nos sentíamos como se estivéssemos na presença do Salvador vivo e aprendíamos a conhecê-lo e amá-lo como nosso amigo divino. Quando nos levantávamos, eu costumava olhar para o brilho no rosto de meu pai e desejava ser como ele em meu espírito, na esperança de que, em resposta às orações dele, eu pudesse ter o privilégio e o preparo para levar o bendito evangelho a alguma parte do mundo pagão. Olha que lindo, irmãos. Tendo um pai como esse, você se surpreende com o fato de John Patton ter ido às tribos canibais? Sua esposa e filhos morreriam no campo missionário, onde ele os enterraria na areia e dormiria sobre o túmulo deles, para proteger seus corpos dos canibais. Oh, que poder tem o culto doméstico feito no temor de Deus. Amém? Então, o culto doméstico pode gerar missionários, como John Patton, que alcançou canibais nas Ilhas Hébridas. Amém? Alguma pergunta, alguma colocação, para a gente poder encerrar? Magda? Eu, mais o Claudio Honor, o Enoque, a gente não tem uma família perfeita e somos pecadores, assim como todo mundo aqui na igreja, né? No começo, com a nossa natureza já pecaminosa, né? Teve uma certa resistência, tem preguiça, cansaço, um monte de desculpa que a gente arruma para não fazer o culto familiar, né? Mas, assim, ele se posicionou, colocou como um objetivo todos os dias que a gente não estivesse na igreja, fazer o culto, né, familiar. Às vezes não dá para fazer, principalmente com as atividades que a gente está fazendo agora, mas, assim, hoje, quando não faz, eu sinto falta, o Enoque sente falta. Então, assim, o que eu falo é que a melhor coisa que a gente faz é fazer da nossa casa uma igreja mesmo, e o culto doméstico. É isso. Amém. É isso, irmãos. A gente tem falhas, tem dificuldades, mas o importante é não desistir, é persistir. E você pega o hábito e sente falta quando não faz. É provável. Amém? Mais alguém quer falar alguma coisa? Não? Vamos ficar de pé, vamos orar, agradecer a Deus pela sua palavra, pelo seu ensino. Eu vou pedir o Denner para orar, agradecendo a Deus. Denner, por favor.